Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou fazer um breve comentário sobre um escrito-chave da filosofia moderna. Vale a pena você saber que a filosofia moderna molda a nossa maneira de entender o lugar do homem no mundo, a relação do homem com a natureza e nos fornece, assim, o próprio ideal de ciência que guia a nossa vida, além de redefinir a nossa relação com a religião e compreender a vida espiritual como um fato privado. O discurso do método, de maneira brilhante, genial e num estilo único, perpassa todos os grandes motivos do que a gente chama de filosofia moderna, do que a gente chama de pensamento moderno, que moldaria, evidentemente, os séculos que viriam depois. Descartes é um autor do século XVII, mas a partir da reflexão poderosa e original de René Descartes, todos os sistemas filosóficos do século XVII vão surgir. Há uma espécie de dependência entre as grandes filosofias do século XVII e René Descartes. Portanto, Descartes é absolutamente fundamental para você compreender todo o debate em torno da relação entre o homem e a inteligência e da relação entre o homem e o real, e mesmo toda a reflexão a respeito da objetividade da realidade, o que para os antigos era algo óbvio que nem entrava em discussão. Tudo isso é um tema muito importante para os filósofos modernos e, evidentemente, é o grande pressuposto da crítica de Kant. Portanto, sem Descartes você nunca vai compreender toda a discussão que culmina em Immanuel Kant. Portanto, é por isso que a gente diz ainda que o discurso do método é um escrito-chave da filosofia moderna e é preciso ter noção do que está contido ali, até para você que procura ter mais cultura geral e quer entender um pouco melhor o mapa do mundo que determina sua alma e que formou a sua consciência. Me acompanha que vale a pena. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que o discurso do método, sendo tão importante, nós encontramos várias edições por aí. Ele é um texto que já foi traduzido milhares de vezes, etc. O problema é que, como nós estamos num período de educação cada vez mais fraca e decadente, e a escola passou por várias reformas, e nisso a gente perde muito conteúdo, as pessoas se preocupam muito com forma e método e acesso, se é para usar tablet, se é isso, então a gente perde-se muito tempo em questão de material, metodologia e tal, e pouco com formar pessoas com cultura geral. Evidentemente, quando uma pessoa começa a estudar filosofia, ela se vê completamente despreparada, porque ela não tem sequer noções de história para se situar no tempo quando ela vai tentar compreender esse grande debate das ideias que moldaram o mundo que nós vivemos, tá? As pessoas adoram dizer que filosofia é coisa de desocupado, são pessoas incultas que fazem essa afirmação, uma vez que esses debates profundos dos grandes filósofos, eles perpassam a cultura e determinam todas as visões e opiniões que depois as pessoas comuns, alguns séculos depois, passam a professar como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Mas, na verdade, isso antes foi pensado por um grande gênio. Durante muitos séculos, o que predomina no que diz respeito à objetividade do real, como é que a gente conhece a natureza, como é que a gente é capaz de entender como funciona o mundo, a mecânica do mundo, por assim dizer, o que já é uma afirmação bem moderna, porque nós modernos temos esta visão, temos como componente da nossa visão da natureza essa ideia de que a gente tem que procurar a mecânica das coisas, como é que as coisas funcionam, né? Então, compreender algo e compreender como funciona é aquela coisa do engenheiro que monta e desmonta. Para resolver o problema, você tem que saber o que causa o problema, porque aí é como se você recompusesse as partes daquilo que está acontecendo de uma maneira que ele vá funcionar, ou ele não vá degringolar nos problemas que você está observando, né? Então, na verdade, esse modo do engenheiro observar as coisas é algo tipicamente moderno, tá? Porque a gente é muito influenciado por uma coisa chamada mecanicismo, uma visão, uma explicação de todos os fenômenos, né? Inclusive os fisiológicos, aqueles que dizem respeito ao corpo humano em termos mecânicos. E Descartes é o grande filósofo
que deu expressão a isso que a gente chama de mecanicismo, que se tornou um componente importante na ciência moderna e depois contemporânea, tá? Então não tem como a gente pular filósofos se a gente quer compreender por que as pessoas falam como falam, usam os termos que usam, se referem às coisas como se referem e indicam como horizontes da vida e da solução de problemas aquilo que elas indicam, tá? As nossas decisões sobre a vida, elas são reflexo, elas são consequência de muita reflexão, de muito pensamento e da difusão dessas ideias ao longo da história, tá? Por isso que mesmo você que não seja estudante de filosofia e quer ter cultura geral, uma passadinha de olho no discurso do método vai te fazer entender muita coisa sobre a qual você pensa, mas cuja origem você desconhece. Bem, e aí a gente sempre depende, como a gente está num ambiente de terra arrasada, a gente vive um momento de decadência cultural, a escolha das edições se torna importante, porque os contextos precisam ser reconstituídos para nós, uma vez que a nossa capacidade de conhecimento histórico é muito baixa. Então, se você lê o discurso do método sem o preparo necessário, você pode fazer muita confusão. Eu já ouvi até professores disso ou daquilo proferindo absurdos a respeito do Descartes, ser isso ou aquilo, com base numa leitura equivocada do livro 5 do Discurso do Método, em que ele entra num debate com Harvey, que foi aquele grande estudioso da circulação sanguínea, né? Um dos interesses do século XVII era compreender a mecânica das necessidades fisiológicas do ser humano, tentar entender essa máquina do corpo humano, por assim dizer. E o Descartes, ele expõe a teoria de Harvey e depois ele oferece uma alternativa à sua explicação. A alternativa essa que não é verdadeira, mas que reflete o seu, como eu já disse aqui, mecanicismo. Portanto, nos ajuda a entender melhor qual é a chave de leitura ao real que ele propunha. E essa chave de leitura, ela permanece sendo uma referência importante para o nosso modo de entender o real sensível, ou seja, a natureza contemporânea, certo? Então, a gente tem agora, acabou de acontecer um relançamento pela Edições Livre, que é uma editora assim, baratinha. O que a Edições Livre faz? Ela pega boas edições antigas de obras clássicas, e ela republica. Por quê? Porque essas obras a gente só poderia encontrar em sebo, etc. Então esse selo editorial, a Livre, ela simplesmente recoloca em circulação obras muito bem feitas, tá? Por isso que ela é interessante. Mas, evidentemente, como já são traduções do passado que foram feitas por grandes estudiosos, etc., eles conseguem fazer isso a um custo muito barato. Então são edições perfeitas assim para universitários, para estudantes, porque além de tudo elas são baratinhas, tá bom? E aqui eles acabam de recolocar em circulação o discurso do método traduzido pelo Newton de Macedo, com um prefácio excepcional, um prefácio assim, muito bom mesmo, prefácio daqueles homens dos anos 40, que eles sabiam o que eles estavam falando, porque eles eram profundamente cultos, era um ambiente muito diferente desse nosso, em que as pessoas sabem meia dúzia de coisas, já acham que sabem tudo. Não, os homens dos anos 40, eles eram profundamente cultos, e quando eles liam o autor da envergadura de Descartes, que teve sobre a cultura a influência de Descartes, eles não chegavam com o pé na porta, dizendo, é bom, não é, serve ou não serve, é uma atitude diferente. Eles procuram realmente fazer jus ao gênio do autor. E em filosofia, uma coisa absolutamente fundamental que tem se perdido entre nós é a gente dar o benefício da dúvida. A gente tem de ler um filósofo para compreendê-lo, aceitando todas as suas premissas. A gente tem que fazer uma leitura, digamos assim, como se a gente fosse um discípulo daquele filósofo para poder compreendê-lo. A gente não começa contestando, a gente não começa dizendo, esse cara é moderno, é ruim, ou é contemporâneo, eu não gosto. Não é assim que as coisas funcionam. Se a gente quer compreender uma alma, a gente tem de ouvi-la. E esses homens todos, para eles, isso era uma coisa absolutamente tranquila, assim, eles faziam isso naturalmente. E aí,
portanto, quando eles percebiam que eles não estavam compreendendo bem um ponto de um filósofo, eles iam buscar compreender, né? E era assim que eles iam ampliando sua erudição. E essa é a atitude que a gente tem que ter diante de qualquer autor que a gente investigue, diante de qualquer filósofo que a gente procure compreender. A gente primeiro tem que entender o que o cara está falando. Depois a gente, evidentemente, vai emitir um juízo sobre o impacto, se o impacto daquilo foi negativo ou positivo, mas isso tudo é muito posterior. É depois da gente ter profundamente compreendido. Um dos erros maiores na cultura brasileira de hoje, que é uma coisa muito disseminada na internet, é repetir por ouvir dizer coisas, por exemplo, sobre Hegel e Marx, né, que são autores que, veja, nem todo mundo conhece, né? O Ronaldo Mota, que é meu colaborador na revista Esmeril, que é a nossa revista de cultura, ele escreveu uma série de artigos expondo realmente Feuerbach, Hegel, Marx, porque ele é um crítico, tá, de todo esse pensamento, mas ele demonstra um conhecimento profundo, porque você precisa estudar muito para depois formar um juízo. O juízo que você forma, seja positivo ou negativo, é a última coisa que acontece quando você está estudando. E no caso de Descartes, eu já ouvi muita gente falar besteira a respeito dele, e o Discurso do Método é um livro que todo ano eu ensino o Discurso do Método no meu curso de História da Filosofia Moderna, porque não dá para você ministrar uma disciplina de História da Filosofia Moderna e pular o Discurso do Método. O Discurso do Método é um texto que tem que ser lido integralmente todo ano por todas as turmas de alunos que enfrentam essa disciplina comigo, tá? A tamanha é a sua importância. E, portanto, eu vou fazer aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que é o Discurso do Método, eu vou fazer um comentário, porque ele é um grande prefácio, como eu já disse, ao conjunto da obra de Descartes, desde os seus escritos metafísicos, passando pelos morais, atravessando as paixões da alma e integrando, evidentemente, todas as suas contribuições para a física e cosmologia. Então, digamos que o conjunto da obra de Descartes está resumido aqui, né, da metafísica à física, passando pela ética e fisiologia. O Discurso do Método, então, em primeiro lugar, ele tem esse caráter de prefácio geral à obra cartesiana, ao conjunto da obra, mas é preciso dizer que vale a pena você ter uma edição como a do Newton de Macedo, que ele, primeiro, porque ele se ampara nos juízos do Émile Boutroux, que foi um cientista e grande entendedor do espírito científico dos antigos e dos modernos. Ele consegue capturar, por exemplo, o que há de atual em Aristóteles, na física aristotélica, e consegue capturar o que há de genial na filosofia cartesiana e na atitude científica cartesiana, que é o que permanece, que é justamente a proposta de redução, esse reducionismo, reduzir todos os fenômenos a quantidades para tornar a natureza inteligível. É o que a gente chama de quantificação do real, para, por meio do cálculo, a gente fazer descobertas usando um instrumento que, digamos assim, reduz essa multiplicidade e confusão do mundo natural a algo único, que é justamente algo único, que é claríssimo, que é justamente a matemática, né? E então o Descartes, ele foi genial porque ele demonstra que, se a gente quiser ter da natureza uma compreensão verdadeira, a gente tem de usar o único recurso racional que nos permite separar o que há de mais claro e inequívoco do que é equívoco. Então, enquanto Aristóteles propôs uma física marcada pelas qualidades das coisas e muito escorada nas qualidades das coisas, a característica mesma da proposta cartesiana, e Descartes foi um crítico da escolástica, que ainda pensava com Aristóteles, né? O Descartes fala, não, a gente tem que, ao contrário, a gente precisa de uma quantificação radical. Se a gente quiser analisar, de fato, a natureza, a gente precisa antes traduzi-la em inteligibilidade. Portanto, daí a matemática como grande instrumento. Então, o Descartes, evidentemente, não é alguém que recusa o método experimental, apenas encontra para ele o seu instrumento mais apropriado, coisa que Francis Bacon, embora tenha desenhado o projeto moderno e entendido que para investigar a natureza a gente precisava de experimentação, comparação, teste, e apesar de Francis Bacon ter sido o filósofo dentro desses homens do século XVII que redefiniu a legitimidade do saber científico,
Então, o que é saber científico? O que define algo que é científico mesmo? Se ele se aplica. Se você consegue extrair tecnologia de uma teoria, é porque a teoria está no caminho da verdade. Ela diz algo de verdadeiro sobre o real. Se você extrai tecnologia, se você consegue extrair dela frutos, né? Isso realmente é algo que o Francis Bacon que cria, essa é a grande contribuição. Descartes, ele acata esse redesenho de projeto moderno baconiano. Eles não dá para dizer que eles são contemporâneos, mas eles Descartes é um pouco mais jovem, ele vem depois, mas eles são homens da mesma época, tá? Francis Bacon, Descartes, Galileu, Newton um pouquinho posterior. Newton, por exemplo, é alguém que se beneficia de ambos, né? Esses homens todos do século XVII, eles estão pensando juntos. Então, quando a gente fala de revolução científica, é uma tolice atribuir mais a um, mais a outro, entende? Você tem que entender o que cada um fez de extraordinário. Então, Francis Bacon fez isso que eu disse para vocês. Descartes é definitivamente fundamental porque ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, ele insiste nessa questão de que é preciso que a gente olhe para a natureza sob o horizonte da inteligibilidade. Daí a matemática como instrumento fundamental. A segunda coisa que faz Descartes é o seguinte: ele se impõe uma dúvida radical sobre o nosso conhecimento do real. Então ele coloca em questão a objetividade do real que nós experimentamos para encontrar um fundamento realmente seguro. É daí que vem aquela sua famosa reflexão, eu penso, logo existo, né, que está no livro 4 do Discurso do Método. Mas, na verdade, isso é uma reorientação da nossa maneira de lidar com o próprio pensamento. Tá? Para que a gente pense algo sobre o real, a gente tem de antes examinar de que forma o pensamento encontra um caminho seguro para alcançar a verdade. Como a gente separa a ilusão e a verdade no interior do próprio pensamento? Então, o Descartes, antes de partir para a análise da realidade sensível, ou seja, da natureza, do aspecto sensível do real, que é a natureza, por meio de um instrumento que reduz a natureza ao que há de inteligível nela, que é a matemática, antes de tudo isso, ele precisa primeiro fazer um exame da própria inteligência. E é o que ele faz nas meditações metafísicas, né? E no Discurso do Método, a gente tem assim uma espécie de síntese das meditações metafísicas no livro 4, que é onde ele expõe o cogito, né? Aquela dúvida fundamental sobre, mas será que o que eu estou vendo é real mesmo? Como eu posso ter certeza? E aí ele chega naquela primeira certeza de, olha, quando eu duvido de tudo, a única coisa que me resta é que eu estou duvidando. O pensar é algo certo. Que eu pense necessariamente é algo certo. Se eu estou duvidando, eu penso, né? E de que eu penso, a consequência é que eu existo. Porque para que algo pense, é preciso que ele exista. E aí ele começa o seu edifício metafísico. Feito esse edifício metafísico, ele parte para a investigação da natureza, tá? Mas o Discurso do Método, ele não vai obedecer, digamos assim, a ordem lógica do pensamento cartesiano, né, que realmente começaria na metafísica para terminar ali nas considerações morais, né? Na verdade, o Discurso do Método ele é formado de 6 livros. O primeiro é uma pequena biografia, porque Descartes vai procurar redefinir o seu padrão de pensamento e o horizonte a partir do qual ele vai praticar a ciência. Porque o Descartes é um apaixonado pela verdade, ele quer alcançar a verdade. Mas ele fala, a formação que eu recebi não me permite alcançá-la. E ele faz todo aquele exame tradicional da formação que ele recebeu. E olha que ele estudou no La Flèche, né, no melhor colégio da França. Ele vem de uma família aristocrática. Então ele teve todas as condições para ter a melhor educação possível. E ele mostra as fragilidades daquela educação, né? Então isso é o que ele faz no livro 1. É uma espécie de biografia de, olha, por que não foi suficiente, né? E no livro 2, por outro lado, ele fala, olha, em algum momento eu me dei conta como aquilo. Primeiro ele expõe a insuficiência do que ele aprendeu
na sua formação tradicional. Depois, no livro 2, que é um resumo de um livro chamado Regras para a Direção do Espírito, ele vai expor o seu método, né? As pessoas confundem o método com o cogito, com o penso logo existo. Não, são partes separadas, tá? O método cartesiano, ele está apontado no livro 2 do discurso do método. O discurso do método envolve, enfim, 6 partes, porque evidentemente, por que o método? Bom, porque aquilo que eu tenho não é suficiente, eu preciso de um método novo. Esse método novo, de que forma ele se articula com a minha vida? Por outro lado, esse método novo me permite, do ponto de vista de eu pensar o que é o pensamento e de que forma eu encontro inteligibilidade, como é que eu faço essa passagem? Tá, e vencida essa passagem de eu definir aquilo de que eu tenho certeza, para investigar o real sensível, vencida isso, como é que eu vou investigar depois o real sensível? Agora, aí você tem no livro 5 a aplicação do método, no livro 6 um exame geral dos benefícios que se tira, que a humanidade pode tirar dessa redefinição da ciência, né? Então o livro 1 é essa espécie de biografia de por que o que eu aprendi foi insuficiente. O livro 2 é um resumo das regras fundamentais, ou seja, do método, e a gente tem ali as regras fundamentais do método cartesiano, que é o seguinte: olha, você só fica com o que é evidente. Tudo aquilo que é complexo você tem que separar em partes menores. Quando você for reconstituir algo, você tem que ir do mais simples para o mais complexo. E por último, cada coisa que você percebeu, você tem que examiná-la exaustivamente para ver se é assim mesmo, uma espécie de prova dos 9. E aí nesse livro 2 a gente tem essa lógica, a chamada lógica cartesiana, né, que é na verdade a ordem das razões, né? Como é que você imbui o seu pensar, o seu proceder intelectual da ordem correta? Como é que você se põe no caminho correto? Que métodos, na verdade, é justamente andar no caminho, né? É o caminho correto do pensamento. Aí no livro 3 a gente entra em contato com a moralidade de Descartes. Esse é o discurso, esse é o livro mais problemático, né? Porque o Descartes, ele é defeito problemático, é um livro que eu considero problemático, porque ali ele expõe a sua moralidade cética, e a gente percebe que todo o compromisso de Descartes com a verdade que ele tem no campo de exame do real e do real, tanto da metafísica quanto do real sensível, que é a natureza, a gente percebe que em moral, para ele não funciona assim, né? Que a moralidade, ela é feita de particularidade. A moralidade, para Descartes, cabe o ceticismo e uma tolerância, porque quantos são os homens, tantos são os costumes. Então o Descartes é curioso, porque ele é um cético no plano da moral. Ele é o exato oposto de um Kant, né? Que define, assim, que produz, que cria, examina a moralidade em termos de cumprimento do dever, né? Um grande defensor do dever. Descartes não. Descartes entende que os costumes são tantos quanto são os povos, e seria absurdo nós tentarmos reduzir a ideias universais restritas o modo de viver dos homens. Portanto, o mais sensato a se fazer no campo da moral é adaptar-se ao ambiente ao qual você chega. Isso vai render a Descartes muitas críticas, evidentemente, porque a gente fala, como é que você pode ser tão exigente do ponto de vista da busca pela verdade no campo metafísico e no campo da natureza, da ciência, e tão pouco exigente no campo da moral, que é a coisa mais importante da vida, né? Mas ali no discurso do método ele mostra, ele dá as suas razões e ele explica por que ele faz essa escolha. Mas o que importa saber é que no livro 3 a gente tem a exposição do quanto que um ceticismo que vai gerar no futuro um agnosticismo predominante, né, da cultura francesa. A gente percebe como isso já era vivido por Descartes no século XVII, né? E Descartes é uma espécie de modelo do homem sensato. E o que é sensato? É ser cético com relação à moral. E a gente percebe por que isso é tão importante, por que isso tem tanto peso, né, no pensamento moderno. Aí no livro 4 a gente tem essa famosa síntese das meditações metafísicas, que é justamente o penso, logo existo, que na verdade esse exame, essa dúvida radical, esse
o chamado ceticismo metodológico de Descartes, ele coloca em dúvida absolutamente tudo. Eu duvido que eu esteja vendo essa câmera que está na minha frente enquanto eu falo a vocês. É uma dúvida radical. Eu duvido até de que a consciência que eu tenho da minha existência seja real. Pode ser que alguém esteja me enganando maliciosamente para achar que eu sou alguma coisa. E o que sobra quando eu faço tudo isso? Que eu duvido. Duvidar é pensar. E aí ele começa. É bonita essa parte, a parte do o livro 4 do Discurso do Método, é um dos mais clássicos da história da filosofia, mas também representa o total, radical abandono da metafísica clássica, tá? Então Descartes, aqui no livro 4 do Discurso do Método, a gente entra em contato com um novo edifício metafísico proposto na modernidade, que na verdade se confunde com epistemologia, porque você não tem mais a realidade como centro da investigação, e sim a própria consciência. Então a metafísica, ela se ampara no exame da própria consciência, da consciência enquanto tal, tá? E não na estrutura do real. A estrutura do real foi posta em dúvida. E o duvidar, a primeira coisa o que resta é o duvidar. O que resta, portanto, o grande pilar, o primeiro pilar, é a consciência enquanto tal, e esse vai ser o ponto de partida da metafísica moderna, diferentemente da metafísica antiga, cujo ponto de partida é o real. Tá? E isso vai gerar toda aquela quantidade de discussões que vão culminar na crítica da razão pura do Kant. Tudo começa nas meditações metafísicas de Descartes, também, evidentemente, como eu já falei no outro vídeo, né, na ideia de ciência baconiana, enfim, mas esse é um dos pilares, né? E aí no livro 5, aí depois ele mostra como ele vence essa dúvida radical no livro 4. No livro 5 a gente entra em contato com o mecanicismo cartesiano. Veja, o Descartes tem uma visão mecânica do real por inteiro. E esse mecanicismo, ele é a chave de leitura do cosmo, então ele determina a sua cosmologia e ele determina também a sua fisiologia. E é aí que a gente observa a discussão em que ele entra com Harvey, né, da circulação sanguínea. O que é interessante nessa edição aqui, a do Newton de Macedo, que foi publicada ali, eu falei que ele é um homem dos anos 40, né, mas na verdade, veja, é anterior, é um homem dos anos 30, porque a primeira edição, eu fui pesquisar, a primeira vez que isso sai em Portugal, ele é em português, é em 1937, depois teve sucessivas reedições, tá? Então é de 37 esse trabalho dele, de ter feito comentários valiosos ao Discurso do Método. Eu, na verdade, conheço bem o Discurso do Método, eu confesso que eu tenho prazer em ler em francês, porque o Descartes é um prosador fantástico. O francês de Descartes é exímio, assim, é muito agradável. Se você lê francês, leia o Discurso do Método em francês. Não por acaso, tanto o Discurso do Método quanto os pensamentos de Pascal entram no programa de literatura dos franceses. Na escola, eles são grandes escritores de cultura, né, da França do século XVII, são os grandes clássicos do XVII. É realmente formidável, mas aqui nessa tradução a gente tem essa elegância preservada e muitas notas excelentes por parte do Newton de Macedo, que é um homem versado em ciência, tá? Realmente ele entende qual foi o papel e a estatura e a envergadura de Descartes na história da ciência. E isso torna a leitura facilitada, porque quando a gente entra em dúvida, a gente tem uma nota para nos ajudar. Por isso que eu estou divulgando essa edição. Mas há várias por aí, tá? Só nunca deixe de ler o Discurso do Método. E depois de ele, então, apresentar o seu mecanicismo, né? E o mecanicismo cartesiano, ele está ancorado num dualismo radical, né? Veja, o mundo, basicamente, tudo que existe é pensamento e extensão. Mas o Descartes tem muita dificuldade de explicar como que pensamento e extensão se conectam, né? E é muito curioso porque ele vai ter que atribuir ali o papel a uma glândula para explicar como é que a alma se conecta com o corpo, no caso do ser humano. Ele vai ter que atribuir o papel a uma glândula ali que faz essa passagem. Mas na prática, quando ele explica todas as paixões da alma, ou seja, todas as nossas emoções, a explicação das emoções é inteiramente em termos mecânicos. Quem quiser entender isso de maneira um pouco mais profunda, leia o tratado Paixões da Alma. Eu vou deixar na descrição, junto com esta ediçãozinha preciosa, uma outra edição muito boa das obras de Descartes, que é da editora Perspectiva. Eu vou deixar também na descrição, que é uma seleta de obras que é a que eu uso. Eu vou começar a usar, agora que eles republicaram essa aqui,
essa é a que eu vou emprestar para os alunos fazerem o seminário do discurso do método, porque isso vai ajudar eles demais. Então, você, aluno, isso aqui é valioso, mas eu, como professora, o livro de Descartes que eu tenho para fazer as citações em português é realmente aquele que, publicado pela editora Perspectiva, acho que em 2012, se eu não me engano, eu tenho há muito tempo essa obra. Eles publicaram toda a obra de Spinoza, depois um volume grande de Descartes, e ali tem o Paixões da Alma, você pode ler integralmente. Tem o Regras para a Direção do Espírito, você pode ler integralmente, tem o Discurso do Método, etc. Ali. É uma boa seleta das obras de Descartes, tem as meditações metafísicas, evidentemente, né? Mas ainda assim, eu acho que é muito recomendável essa do Discurso do Método, porque o Discurso do Método é a porta de entrada para a filosofia de Descartes. Nem todos vocês vão querer explorá-la, aqueles que quiserem explorá-la vão. Depois procure a edição da Perspectiva, mas isso aqui é uma belíssima introdução, tá? Para vocês saberem com quem vocês estão lidando, certo? E aí, na parte 6 do Discurso do Método, depois dessa exposição mecânica, né, dessa explicação mecânica das funções fisiológicas, né, do ser humano, então ele começa na cosmologia e termina na fisiologia. A gente tem na parte 6 do Discurso do Método, basicamente, essa teoria da experimentação cartesiana, o endosso do projeto moderno de Bacon, não tem nenhuma referência, mas o que é o endosso do projeto moderno de Bacon? Descartes entende, sim, que todas as descobertas sobre a realidade sensível, que é a natureza, vão ampliar o poder humano sobre a natureza. Ele tem essa visão de que a natureza é adversa e é preciso dominá-la, tá? Isso é algo que Descartes e Bacon pensam muito parecido nesse ponto. E ele expõe isso no livro 6 do Discurso do Método, por isso que é importante realmente a gente ter o conhecimento correto do livro 6 para entender que de fato havia uma coesão entre os homens do século XVII em termos de defesa do projeto moderno. Você tem Bacon que o desenha, Descartes que o defende, além de ter contribuído com essa questão de dar a chave de inteligibilidade da natureza, né? E Newton que vai praticar isso, né? O Newton é o baconiano, mas ele é alguém que trabalha com cálculo, né? Foi um dos homens que descobriu o cálculo diferencial integral. Descartes ainda... o Descartes, enfim, ele evidentemente é um matemático brilhante, a gente sabe, né, a gente estuda o plano cartesiano, ele cruza álgebra e geometria, enfim, ele é responsável por estudos importantes no campo da ótica e ele tem várias colaborações que vingaram, mas muitas das teorias mecanicistas do Descartes estão ultrapassadas, mas ainda assim elas mostram esse esforço, né? E depois a gente tem Newton e Leibniz, que são dois homens posteriores a Descartes, que vão finalmente descobrir assim, o cálculo diferencial integral, a partir de onde os cientistas vão ter uma liberdade muito maior em termos de encontrar um instrumento perfeito, um instrumento realmente potente para suas investigações, tá? Mas enfim, é isso, esse é uma espécie de resumo da importância do Discurso do Método que eu fiz para vocês, assim, é muito superficial, mas eu acho que vale a pena vocês lerem e conhecerem essa obra, porque é um escrito-chave da filosofia moderna. A filosofia moderna redefine, veja, a nossa relação conosco, a gente acaba se vendo no centro de toda a reflexão, então toda a reflexão começa é como se, enquanto os antigos tinham como base da reflexão o real, eles se apoiavam no real, nós nos apoiamos no sujeito do conhecimento. Realmente uma diferença muito grande que acontece, né? E no livro 4 do Discurso do Método a gente observa isso acontecendo, assim, isso exposto filosoficamente. Isso que a gente chama, né, digamos assim, a identificação entre epistemologia e metafísica, né, que vai gerar uma metafísica completamente diferente da antiga, e cujo último passo, última etapa é a crítica kantiana, né? Então a gente tem, que é na verdade uma crítica, faz uma crítica muito forte às metafísicas racionalistas, né, dos herdeiros de Descartes. Então Descartes, Spinoza, Malebranche, eles estão todos ali na mira de Kant. Então quando você compreende Descartes, que é, digamos assim, o racionalista maior, você já tem um dos pressupostos importantes para conseguir compreender a crítica kantiana. Mas por que Kant é importante? Bom, porque Kant é outro marco fundamental do pensamento moderno, da maneira como a nossa cultura funciona,
e como nós nos compreendemos e compreendemos nossa relação com a natureza, com o real, com o próximo, com a moralidade, com as instituições, etc, 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 tá? É muita coisa, tá? E o discurso do método é brilhante, porque ele condensa tudo isso, assim, num discurso curto, breve, bem escrito, incrivelmente claro e distinto, com as ideias que Descartes priorizava, e funciona também como um prólogo geral da obra completa de um dos maiores gênios do século XVII. Goste você ou não de Descartes e de suas consequências, primeiro aprenda a conhecê-lo, depois você parte aí para os seus juízos. Eu tenho, evidentemente, há pontos negativos e positivos na obra de Descartes, como na obra de qualquer filósofo, tá? Mas é preciso compreendê-lo antes de sair por aí falando bobagem de orelhada e dizendo coisas absurdas, porque você não entende que, por exemplo, no livro 5, ele só está discutindo com Harvey acerca da circulação sanguínea, né? O que eu já ouvi de besteira sobre esse livro 5 não está no gibi, então não seja um repetidor, um papagaio de ignorâncias. Vá às fontes primárias, leia, forme seus próprios juízos com a ajuda de edições que vão te dar o aparato histórico que você ainda não tem e explicar as partes difíceis para você, tá bom? E amplie sua cultura e pense cada vez melhor sem ficar refém da burrice alheia. Fique pelo menos refém da sua. Eu prefiro ficar entre a minha burrice e a do outro, eu fico com a minha, porque a minha eu posso tentar curar, tá bom? Eu acho que é uma regra melhor. É isso, pessoal, estudar é muito bom, tá? Estudar é muito bom, a gente só precisa das direções corretas, certo? Os links, o link desse livro tá na descrição. Aproveita para comprar se você não tem. Minha livraria tá entrando em promoção hoje, então vai estar bem baratinho lá. E vou deixar também o outro livro que eu mencionei para aqueles que são mais curiosos a respeito de um dos maiores gênios do século XVII. Obrigada pela companhia. Aproveite as promoções da livraria e até o próximo vídeo.